Bom dia, bom dia! Mais um encontro de estudo do livro Por que o Amor é Importante, esse aqui, onde a Su Guerra traz pra gente as informações mais atualizadas da neurociência, da medicina, da pediatria, da psicologia, dos estudos da psicanálise, né, teoria do apego. Ela vai informando a gente com várias informações de todas essas frentes, como que a gente pode olhar para o desenvolvimento do cérebro da nossa criança e como o afeto, ele molda o cérebro. Esse é o subtítulo do livro, Por que o Amor é Importante? Como o afeto molda o nosso cérebro, o cérebro do bebê. E nós nos encontramos aqui toda terça às 9h30 da manhã para estudar esse livro. É um compromisso que eu tenho comigo mesma e com vocês de estar aqui, independente de quem esteja aqui também ou não, né? Porque muita gente não consegue acompanhar ao vivo devido ao horário, a gente sabe. E aí a proposta vai ficar salvo sempre ali no meu IGTV, também fica salvo no meu YouTube, numa playlist só das aulas, né, desses estudos. E vocês podem acompanhar depois sem problema nenhum, tá bom? Como que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Vou tomar um cafezinho aqui enquanto vocês vão chegando. Bom dia! E aí, nós já estamos no nosso... Estamos quase acabando já o capítulo 3. Estamos chegando no nosso encontro 9. Bom dia, Bárbara! Estamos chegando no capítulo 4. O capítulo 3, que a gente começou no último encontro, a gente parou na página 54 dessa segunda edição do livro, né? E nós vamos começar a parte que fala como o cérebro social se desenvolve, tá bom? Então eu vou lendo aqui e a gente vai comentando e vai trocando. Quem tiver, a Bárbara principalmente, que tá aqui agora, e eu sei que estuda o livro, né? Estuda outras frentes também, tiver complementos, quiser até pedir a câmera aí pra gente conversar, fica à vontade. Eu queria contar uma coisa pra vocês. Gente, não é porque nós somos educadores parentais, eu e o Dinho, que o nosso dia a dia é fácil com as crianças, tá? Eu acho que vocês sabem disso. Mas hoje de manhã, por exemplo, aconteceu uma situação que eu e o Dinho ficamos agora uns 15 minutos. Acho que não, estamos... mais ou menos, ainda fui tomar banho, voltei e continuei falando de como lidar com o tipo de comportamento que a gente... O que tá acontecendo ali? Que necessidade será que tá por trás? Como chegou nessa situação? Como que a gente lida com esse temperamento, com isso, com aquilo? E a gente conversou e a gente foi procurar, né? Agora acabei de dar um livro pra ele pra ver se... Ele falou assim, eu queria ler naquele livro, procurar sobre isso naquele livro também. Então, assim, é constante. A gente não sabe o que fazer automaticamente só porque a gente é educador parental. E muitas vezes a gente erra feio. Nosso automático fala mais rápido, fala mais alto, né? A nossa reação ali no momento, porque a reação ela é instintiva. E o que meu cérebro aprendeu para sobrevivência diante daquilo, né? Então, diante desse comportamento, o meu cérebro aprendeu que eu preciso reagir, que eu preciso acabar com isso, que eu preciso eliminar esse comportamento. Por quê? Porque provavelmente na minha infância isso foi eliminado e eu aprendi que isso é perigoso. Então, muito importante a gente ir percebendo que não é porque a gente está estudando, não é porque a gente está tendo acesso, que, nossa, se eu não sei é porque realmente, ou se eu não consigo é porque realmente não é pra mim, realmente... Gente, como a gente diz, o nosso cérebro, eu tô com 38, né? Durante 38 anos, que seja durante 35. Durante 30, porque faz 6 anos que eu tô estudando. Ele desenvolveu nas camadas mais profundas aqueles são os caminhos de conduta. E agora, por mais que eu estude, reestude, repita, são 38 anos contra 6, né? 30 anos contra 6. Então, bem importante, imaginar nós velhos mortais. Então, bem importante que a gente não desanime, tá, gente? A gente vai ter dificuldade, mesmo estudando. A gente não vai saber o que fazer. Os nossos filhos não vão ter os comportamentos que a gente quer. E não é essa a ideia, né? É que a gente entenda os comportamentos e pensa, opa, o que esse cérebro tá me dando de informação que ele tá precisando da minha orientação. Mas pra nós é desafiante, porque a gente pensa, meu Deus, a gente não viu isso chegando, a gente não percebeu, a gente tá agindo de uma forma que não tá ajudando, tá só piorando, até a gente se dar conta disso, até a gente aceitar isso, porque a gente fica tentando justificar. E aí, não, ok, então vamos tentar fazer diferente a partir de agora. Então hoje de manhã eu e o Dinho ficamos um tempão ali conversando, entendendo, mas por quê, o que a gente pode fazer, o que a gente ainda não tá enxergando, o que a gente ainda tá fazendo que não tá atendendo a nossa necessidade, não tá ensinando esse caminho, dando essa orientação. Então eu tô compartilhando isso com vocês porque foi uma manhã bem desafiante aqui pra nós.
nesse sentido de buscar tudo isso. E provavelmente vai ser pra vocês também, vai ser pra grande maioria de nós que quer um caminho novo, tá bom? Então vamos ler, vamos começar aí, continuar o nosso estudo desse livro. Pra quem chegou agora, então, é porque o amor é importante. A gente estuda toda terça às 9h30 da manhã e nós estamos no encontro 9. Já faz 9 terça-feiras que estamos aqui às 9h30 da manhã estudando o livro e vamos ler como o cérebro social se desenvolve no capítulo 3. É um capítulo que ele explica, é bem técnico esse capítulo, bem técnico, assim, pra mim que sou super... não gravo muitos nomes, muitas coisas, termos científicos, é bem desafiante. Mas é uma delícia estudar com vocês, porque daí eu me obrigo a ler, entender, porque quando eu tô lendo sozinha, eu passo por essa parte bem rapidinho, assim. Meu pai, eu preciso contar isso pra vocês, gente, desculpa estar enrolando, mas meu pai, ele lê livro muito rápido. Romances e tal, ele lê muito rápido. E aí, um dia ele pegou um livro meu que eu tinha demorado um monte pra ler, ele pegou lá, sei lá, 1, 2 dias, falou, terminei. Falei, papai, como assim você terminou? Ele falou, terminei. Eu falei, mas... Desde que você conversar, ele falou, não, essa parte eu não vi. Eu falei, como assim essa parte você não viu? Aí ele disse, Elcio, tudo que tem de importante vai acontecer nos diálogos, então eu leio os diálogos. Ai, eu me matei de rir. É tipo eu. Toda vez que tem nomes muito técnicos, eu falo, bom, não interessa a técnica, eu quero entender o que tá por trás desses nomes técnicos aí. Daí eu normalmente pulo. Não, pulo não, leio, mas leio rápido, né? Não faço questão de entender os desenhos. Tipo, esses desenhos aqui que, nossa, são demais. É muito legal entender o que realmente cada parte faz, né? E aí é muito legal a gente realmente se atentar, desenhar. Esses dias eu fui fazer uma palestra, então eu desenhei eu mesma pra ver se eu tinha entendido fluxos, fui, refiz. Foi muito legal. Então vamos lá. Como o cérebro social se desenvolve? Fiquei surpresa ao descobrir que não nascemos com essas capacidades. Há pais que batem em seu filho na vã esperança de que ele irá parar de chorar ou comer a papinha de cenoura pastosa que há meia hora eles tentam fazer a criança terminar. Mas não é bom tentar disciplinar um bebê ou esperar que ele controle o seu comportamento, uma vez que a capacidade do cérebro de fazê-lo ainda não existe. Não é bom tentar disciplinar um bebê ou esperar que ele controle o seu comportamento. Controla essa mãozinha, não põe a mão na tomada, não chora, não vai aí. Por quê? Porque a capacidade do cérebro de fazê-lo ainda não existe. Um bebê não é capaz de considerar cuidadosamente a frustração de sua mãe e decidir comer para deixá-la feliz. Ao nascimento, suas capacidades sociais são majoritariamente potenciais, não reais. O que precisa ser escrito em letras garrafais é que o córtex orbitofrontal, que representa grande parte do que é ser humano, desenvolve-se quase inteiramente no período pós-natal. Essa parte do cérebro se desenvolve após o nascimento e não começa a amadurecer até a primeira infância. Que legal, né? Então, o córtex orbitofrontal, vamos voltar aqui no desenho, porque eu não vou pular igual eu faço sozinha, que a gente sempre fala que é o neocórtex, né? Então, o córtex pré-frontal tá aqui, o orbitofrontal tá lá atrás dos nossos olhos, ó. O orbitofrontal tá atrás dos nossos olhos, o córtex pré-frontal que tá aqui na frente. Ele não se desenvolve antes do nascimento. Ó, desenvolve-se quase que inteiramente no período pós-natal. Essa parte do cérebro se desenvolve após o nascimento e não começa a amadurecer até a primeira infância. Amadurecer, gente, aquela parte de mielinização, da capinha de gordura que os neurônios começam a desenvolver, começa daqui de trás até a frente, que seria meio que um registro das informações, então elas passam cada vez mais rápido por aqueles caminhos que foram construídos, por isso que o nosso automático é tão rápido, né, de reação, porque a gente construiu aqueles caminhos e nosso cérebro ele é desenvolvido para ser muito eficaz, então a gente vai rapidamente por aquele caminho que a gente foi ensinado. E todo esse amadurecimento não começa a amadurecer até a primeira infância. Ele começa a amadurecer nessa primeira infância, né? Que a gente fala até os 7 anos, começa a amadurecer. Também não se trata apenas de uma questão de esperar pacientemente até que seu bebê desenvolva um córtex orbitofrontal com o tempo. Não há nada de automático nisso. Olha que legal, gente. Ele aprende no contato conosco. Sozinho ele não vai aprender. Tanto o bebê gorila, o bebê, como é que é aquele... O Mowgli,
ele desenvolve e aprende as coisas de socialização com o contexto dele. É assim que ele vai aprender. Ele não vai aprender sozinho. Não há nada de automático nisso. Em vez disso, cada bebê desenvolve um tipo de cérebro que aflora de suas experiências particulares com pessoas. Cada bebê desenvolve um tipo de cérebro que aflora com suas experiências particulares com as pessoas. O córtex orbitofrontal... Ai, gente, só um minuto que o nariz está escorrendo. O córtex orbitofrontal se conecta por meio da estimulação social. Olha que legal. O córtex orbitofrontal, ou seja, esse que fica atrás dos nossos olhos, essa parte que fica aqui atrás dos nossos olhos, se conecta por meio da estimulação social, brincadeiras, toque e interação. Por isso que na psicanálise, desde o começo, eles falam que a hora que a gente vai ter os cuidados com o bebê são os principais momentos de desenvolvimento desse bebê. Porque quando ele tá dormindo, normalmente, nós não queremos, a gente não toca neles, né? A gente deixa eles dormirem com o menos toque possível, pra não acordar, pra não acostumar, a gente tem milhares de questões. Mas na hora que a gente vai trocar a fraldinha, na hora que a gente vai dar banho, na hora que a gente vai pôr a roupa, a gente tá ali tocando. Então é um dos principais momentos que a gente tem de interagir, de brincar, de conversar, de realmente tocar a qualidade desse toque, né? E é assim que ele começa a se conectar, a acordar, né? A se desenvolver. Na idade adulta, aqueles que têm amplas redes sociais e veem outras pessoas regularmente têm um córtex orbitofrontal maior. E tem uma referência aqui, uma citação de algum estudo, né? Essa estrutura cerebral é muito dependente da experiência, conforme colocado pelos pesquisadores. Isso significa que ela é construída por meio da experiência, provavelmente por uma boa razão evolutiva. Assim, cada ser humano pode ser moldado ao nicho ambiental em que se encontra. Com certeza. Exatamente porque somos tão dependentes enquanto somos bebês e nossos cérebros nessa fase são tão plásticos, ou seja, facilmente alterados, podemos aprender a nos adaptar a qualquer cultura e às circunstâncias em que nos encontramos. A maneira que passei a pensar sobre isso é que, na verdade, quando somos bebês, nossos cérebros são socialmente programados pelos membros mais velhos da nossa comunidade, de modo que podemos nos adaptar ao grupo familiar e social específico no qual vivemos. Assim, as primeiras capacidades superiores do cérebro, desse cérebro do ser humano, né, do neocórtex, a se desenvolver são as sociais, e elas se desenvolvem em resposta à experiência social. Em vez de segurar cartões com imagens e letras para estimular um bebê, seria mais adequado ao seu estágio de desenvolvimento simplesmente abraçá-lo e desfrutar dele. Gente, isso é muito interessante. Por quê? Como a gente sabe que nesse primeiro momento o cérebro é muito plástico, é muito esponjinha, é muito tudo, muitas pessoas estimulam que a gente comece a ensinar coisas cognitivas para eles, que é do neocórtex, para eles aproveitarem, para eles poderem aprender muito rápido, né? Então, desde pequenininho, fale 2 línguas com ele o tempo todo. A preocupação maior é essa resposta ao vestibular, à carreira, que é onde a gente, né, coloca tanto a nossa atenção como uma pessoa bem educada, bem desenvolvida, bem estimulada e assim por diante. E aí uma coisa que ela coloca bem legal, para estimular um bebê seria mais adequado ao seu estágio de desenvolvimento, um bebê, simplesmente abraçá-lo e desfrutar dele, né? Interação, toque, colo, calor humano, presença, acolhimento, relações humanas saudáveis. Eu desenvolvo meu cérebro cada vez melhor com relações humanas amorosas e saudáveis e acolhimento, apego seguro. Infelizmente, sem a experiência social individualizada adequada com um adulto afetuoso, olha isso, gente, experiência social individualizada adequada com um adulto afetuoso, é improvável que o córtex orbitofrontal do bebê se desenvolva bem. O que isso quer dizer? Se eu não tenho como ficar com um bebê de 3 meses, de 4 meses, eu preciso voltar a trabalhar. Muita gente me procura e fala assim, coloco na creche ou deixo com a vovó? Porque aí ele na creche vai ter outros bebês, ele não vai na creche vai ter outras coisas.
nesse primeiro momento, ele precisa de estímulo individual e afetuoso. Ele precisa ter um cuidador único. Ele precisa ter um adulto de referência que vai ajudar esse córtex orbitofrontal a se desenvolver nesse sentido de socialização. Esse cérebro social se desenvolve nessa interação com esse adulto, não com outros bebês, não com outros ambientes, não com outros adultos. Né? A gente fala assim, ai, nossa, desde pequenininho todo mundo pegava ele, todo mundo não sei o que, todo mundo não sei o que. Nossa, ele aprendeu a ser super sociável, super não sei o que. Não necessariamente, né? O cérebro dele provavelmente está aprendendo a sobreviver diante de um ambiente não muito seguro, porque ele aprende a segurança, a dar e receber respeito, calor, carinho, se desenvolver com tranquilidade nesse cuidador único, que pode responder às suas necessidades, que pode dar muita interação, muito carinho, muito colo. Ele chama, esse adulto vem, ele tem qualquer desconforto, esse adulto vem ajudar a atender esse desconforto, ele tem angústia, esse adulto vem. Então esse adulto é o adulto de referência, ele vai entendendo como interagir. Ai, quando eu faço esse som, ele vem e me trata desse jeito, olha que legal, quando eu faço isso, olha, ele percebeu. Então, então isso é xixi, ele tá me falando que isso é xixi, isso é esse desconforto que eu tenho porque minha fralda tá molhada, ele tá me ensinando. Então, nessas interações, ele precisa ter esse cuidador, tá? Bárbara, a gente não fala que tem uma idade... Não vamos até ver se aqui no livro tem, eu não lembro se nesse capítulo fala sobre a idade. Mas a gente fala que até os 2 anos, principalmente, mas até os 3 seria o ideal. Porque nos 3 chega o eu, né? Lógico que não tem uma idade. 3 anos chegou o eu, não. Dos 2 aos 3, dos 2 aos 4 ali, né? É a chegada do eu, é a chegada dessa separação desse cuidador, né? Eu não sou esse cuidador, eu consigo sobreviver sem esse cuidador. A gente fala quando a criança aprende a falar, no caso o Ben aprendeu a falar super cedo, né? Mas ele já consegue se comunicar com outros adultos, então ele já começa a entender que ele consegue transmitir uma mensagem sem precisar ter alguém que sabe interpretá-lo, porque ele ainda não sabe, né? E nesse sentido, então assim, cada criança é uma criança, mas você vai sentindo com o comportamento dele, quão seguro o seu cérebro já está para socializar com outros adultos. E quando a gente fala cuidador único, a gente tá falando de uma pessoa. Daí a gente tá falando, por exemplo, a mãe e a avó, a mãe, o pai e a avó. São esses cuidadores que, de certa forma, atendem da mesma maneira, sabe? Assim, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, com o mesmo afeto. Claro que cada um tem o seu jeitinho, mas não vai ser assim, um troca a fralda, conversando com o outro, como é que tá aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí outro troca a fralda mais afetuoso, mas de vez em quando não, porque tem outra coisa pra fazer. O outro nem troca a fralda, deixa a criança lá, sei lá, a manhã toda com a fralda molhada, depois só troca a fralda naquele horário determinado. Depois do lanche a gente troca a fralda, depois faz isso, depois faz aquilo. Né? Então, a gente fala do cuidador único como se fosse uma maneira única. Né? Mas é claro que a gente fala, a avó, o pai, a mãe, nós 3 cuidamos dele. Então é esse jeito único, uniformizado, né? Como se fosse. Então é um olhar individualizado. Com que olhar individual eu olho para esse bebê, tá? Mais do que ter um para um, é como que eu olho para ele como ser único, que tem essas necessidades e esse carinho todo. A partir do momento em que ele já tem essa capacidade, né, depois dos 3 anos normalmente, de também perceber que existe um outro, que nossa, ela atende ele diferente, mas eu sou diferente dele, porque eu sempre fui atendido assim, então porque a necessidade de... Ele vai começando a perceber diferenças, né? Pessoas diferentes, jeitos diferentes, maneiras diferentes, mas não quer dizer sobre mim, quer dizer sobre o outro, porque eu já percebi que pra mim isso é sim, esse desconforto é sim fralda molhada, né? Eu já construí isso, eu já comecei a me conhecer, aí ele tem essa capacidade, né? Então esse olhar mais... É um olhar mais individualizado. Na psicanálise tem muito cuidador único, eles falam bastante isso, cuidador único, mas é muito mais esse olhar de um para um, né? Não colocar no meio de um monte de adulto cuida das crianças, ou então poucos adultos cuidam de muitas crianças, né? Então não tem como eu olhar pra ele só porque eu tô olhando pra ele, pra 50 ao mesmo tempo, sei lá, pra 2, 3, 4, 5 ao mesmo tempo, 6 ao mesmo tempo, sozinha, né? Então não tem como ter um olhar individualizado, vira mais padrão. E aí ele não tem muito essa construção. Fez sentido? Consegui explicar? Achei que ficou um pouco confuso. Vou só meu nariz de novo, gente. Vou até desligar o microfone pra vocês não ouvirem. Pronto. Oi, mamãe. Minha mamãe entrou.
Então é isso, né? Esse olhar individualizado. Mais do que um cuidador, esse olhar individualizado. A gente conseguir entendendo e um faz pro outro, Dinho, quando ele faz esse chorinho, é por causa disso. Daí a gente faz assim, legal. Daí todo mundo continua tendo esse mesmo olhar, essa mesma interpretação, entendendo. Não, Alce, você me falou aquilo, mas eu percebi aquilo também. Legal. Então é isso, né? Esse jeito individualizado de olhar pra esse ser. Então, experiência social individualizada, adequada com o adulto afetuoso, é improvável que o córtex orbitofrontal do bebê se desenvolva bem. Vou até grifar aqui essa parte, que é experiência social individualizada, adequada com o adulto afetuoso. Então, isso pra mim até agora me trouxe um pouco mais de clareza desse olhar da psicanálise de cuidador único, né? Mais do que um cuidador, é um olhar individualizado, que pode talvez ter 2, 3, 4 cuidadores que se alinhem nesse olhar individualizado, né? Que se comuniquem, que se entendam, que entendam esse bebê e consigam transmitir um pro outro, mas esse olhar. Oi, Grazi! Oi! Muita gente entrando que eu não conheço, que gostoso. Gente, sejam bem-vindos. Simone! Que delícia você aqui também. Encontrou-se que seu volume é menor quando seus primeiros relacionamentos são precários, especialmente quando as crianças sofrem maus tratos emocionais ou físicos ou são negligenciadas. Suas necessidades, né, são negligenciadas. Tem uma citação aqui de um estudo científico, né? Primeiros relacionamentos estressantes também dificultam o estabelecimento de vias neurais importantes entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Lembra que a amígdala, gente, ela é a primeira área ativada pelo nosso instinto de sobrevivência, as nossas emoções. A amígdala é do cérebro mamífero, né? Fica aqui, ó. Então, vem a reação, a emoção, e a gente vai ajudando a construir esse caminho até o cérebro, né, o córtex pré-frontal, no caso, e tal, para interpretar aquilo e saber lidar com aquela situação. Não, calma, não é uma ameaça. Você vai ser atendido se você usar esse caminho, aquele outro caminho. Ele vai começando a aprender os caminhos humanos de lidar com aquela situação, né? Então, os primeiros relacionamentos estressantes dificultam o estabelecimento de vias neurais importantes entre essa amígdala do cérebro mamífero até o córtex pré-frontal, que é o cérebro racional do humano. Quando essas ligações são fracas, gente, isso é importante, hein? Quando essas ligações são fracas, o córtex pré-frontal não é capaz de desempenhar um bom trabalho em reter as respostas de medo da amígdala ou de corrigir precocemente o condicionamento de medo, que não é mais apropriado. Com medo de infância precoce de cães, por exemplo, ou de pessoas de cabelos vermelhos, por exemplo. Isso pode deixar o indivíduo propenso a ansiedades e medos. Na verdade, a má conectividade entre a amígdala e o córtex pré-frontal está significativamente correlacionada à depressão. Por quê, gente? Vamos pensar. Se desde pequenininho, quando eu tô aprendendo como funciona o mundo, como eu tô aprendendo quem sou eu, qual a minha importância, que meu cérebro mamífero tá dizendo perigo, né? Seja o que for, porque lembra que no começo o cérebro da criança, ela simplesmente, as emoções dela são conforto, desconforto, angústia e prazer. Né? Então eu tô angustiado, não sei o que eu tenho. É medo, é raiva, alguma coisa tá acontecendo. Ou seja, a minha sobrevivência, meu cérebro não tá tranquilo pra continuar se desenvolvendo. Ou eu tô sentindo fome, eu tô sentindo frio, eu tô me sentindo inseguro, eu tô sentindo medo, porque o cérebro mamífero quer o quê? Segurança pra poder se desenvolver. Essa segurança vem do quê? Das minhas necessidades atendidas. Minhas necessidades atendidas, eu tenho essa certeza quando eu tô com a minha mãe. Quando eu tô com o meu cuidador. Se eu tô sozinho num berço e sinto alguma coisa e não tem ninguém ali, o cérebro já na hora... Cuidado, perigo, grita, faz alguma coisa, não sei o quê. E a gente, na nossa sociedade atual, é estimulado a ensiná-lo a ficar cada vez mais sozinho. Ou seja, seu cérebro vai criando essas conexões fracas sobre caminhos possíveis. E aí ele vai criando crenças, né? De que o mundo é perigoso, de que eu não sou importante, de que eu não adianta eu gritar e chorar porque ninguém vem, de que eu preciso dar conta de mim sozinho, de que talvez eu não seja o suficientemente bom, porque se eu fosse, meus pais gostariam de estar comigo, que eu tenho alguma coisa errada, porque minha mãe, né, eu nasci e ela não me quer. Vai saber o que ele pensa. Então, essas conexões neurológicas, né, os caminhos neurais de que essa emoção veio para me dar tal informação, porque eu tô me sentindo assim, mas ela foi atendida, opa, então tá tudo certo, então eu não preciso, né, não é, ela tá aqui, já fui atendido, isso é xixi, isso é medo, eu fui atendido, entendi. Essas construções são fortalecidas quando a gente é atendido nessas necessidades. Quando a gente não é atendido, a gente cria esses caminhos fracos de solução, de lidar com essas emoções, de entender que não é sobre eu ser ou não ser importante, e tudo isso no futuro, ou seja, quanto menor essa área é desenvolvida, quanto menos experiências a gente tem ali que fortalece esses caminhos
de respostas, de entendimento, de conduta, de caminhos. E como que eles aprendem? Pelo exemplo, lembra? Eles precisam que a gente leve eles por esse caminho várias vezes, para esse caminho ser construído. Leve ele para esse caminho ser construído. Então, quanto mais a gente atender, quanto mais a gente estiver lá, quanto mais a gente der essa segurança, mais esse órbito frontal vai ficar grande, vai ficar fortalecido, mais essa parte pré-frontal, né, córtex frontal, vai ficar fortalecida. E quanto maior, nos estudos, nas fotos mostram, menos a propensão de depressão, né, de ansiedade, de crise de pânico, de estar o tempo todo ativo, reativo ao mundo, achando que o mundo é perigoso, que as pessoas sempre querem ferrar com ele. Vocês conhecem adultos assim, gente? Que são vítimas da humanidade? Que tem certeza que tem alguma coisa ali por trás. Por que ele tá fazendo isso? Não, eu tenho que fazer por mim, ninguém faz. Não, se eu não for... Não, mas também ganhou porque não sei o quê. Sempre o mundo fez alguma coisa de ruim. Sempre tem alguma coisa, ele precisa estar sempre assim, sempre se defendendo, sempre se defendendo, sempre se defendendo. Nunca relaxa para aproveitar a vida. Hiperatividade, TDAH, milhares de situações que fazem com que o cérebro fique assim. Não consegue relaxar e aproveitar. E aí, quando que eu vou conseguir relaxar e aproveitar? Provavelmente no álcool, provavelmente nas drogas, provavelmente em situações viciantes que ajudam o meu cérebro a produzir hormônios de relaxamento e de conseguir viver. Porque senão é o tempo todo sendo realmente atacado, né, essas crenças. Meu filho acorda assustado, isso é reflexo da gestação, que foi um pouco conturbada, ou por não ser atendido. Amanda, a gente não tem como saber qual é o reflexo. O importante é que você faz a partir de agora, né? Não tem como saber. Pode ser por causa do parto? Pode. Pode ser por causa da gestação? Pode. Pode ter sido porque ele não está sendo atendido? Ou ele não está sendo atendido? Então vamos lá, tá? Então a gente tem como, nossa, ainda mais porque ele é bebezinho, né? Amanda, bem bebezinho, nossa, ele ainda tem muito. Graças a Deus aí até 1 ano, 2 anos, 6 anos, muita coisa que a gente pode ir recalculando rota, atender, dá muito de nós pra eles. E pra isso, lembre-se do seu autocuidado, tá? Você precisa de, cadê, né? Elcio, mas eu não tenho tempo e tal, tá bom? Cadê as pessoas que você pode recorrer? Vó, vô, tio, tia, vizinho, marido, né? Vamos atrás, vamos aprender que a gente não precisa dar conta sozinha. A gente aprendeu isso desde pequenininho, não poder contar, muitas vezes com os nossos pais, porque se contasse levava bronca, né? Tô com medo, tô com raiva, não sei o que, levar bronca. Então, a gente aprendeu desde pequenininho que a gente tem que dar conta sozinha. Mas agora, na maternidade, você não tem que dar conta sozinha, porque não é possível. Você tem que estar bem para poder estar atendendo as necessidades dos seus filhos. E lógico que a gente não vai conseguir atender 100%, mas a gente conseguir estar nessa condição de ter olhos para ver, ter coração para sentir, se entregar, precisa ter alguém nos ajudando, né, a dar conta do resto, todo o resto, tá? Do nosso tempo pro banho, ter tempo de fazer uma massagem, ter tempo de ler, ter tempo de assistir uma televisão, de se desligar, de comer bem, ter tempo, não, mas é que eu tenho na casa, eu tenho isso, tenho aquilo. Por que você tem tudo isso? Por que a gente não pode pedir ajuda? Tá? Então, bem importante a gente daqui pra frente e olhando pra isso, né? O momento no tempo também pode ser crucial. Embora ainda não tenha sido identificado um período sensitivo... Olha lá, Bárbara, que você perguntou até a idade. Vamos ver se aqui fala. Um período sensitivo precisamente determinado em humanos, há evidências que sugerem que há um intervalo crítico de oportunidade no crescimento dessa parte social do cérebro. Olha lá que legal. Em um experimento piloto, ao isolar macacos em seu primeiro ano de vida, o pesquisador de primatas Harry Harlow encontrou que eles se tornaram efetivamente autistas ou perderam a sua capacidade de se relacionar com outros macacos. Mais recentemente, um trabalho feito com órfãos romenos mostrou que aqueles que foram impedidos de manter vínculos estreitos com um adulto, sendo deixados em seus berços o dia todo, eram incapazes de estabelecer relacionamentos. Tinham um buraco negro virtual onde seu córtex órbito-frontal deveria estar. Quando as relações sociais são negadas durante o período em que essa parte do cérebro está amadurecendo, até os 3 anos... há pouca esperança de plena recuperação dessas habilidades sociais perdidas ou de desenvolvimento adequado dessa parte do cérebro. Que forte, gente. Mesmo depois de anos vivendo em famílias adotivas, aos 9 anos, essas crianças ainda tinham um córtex órbito-frontal menos ativo, bem como vias anormais entre o córtex órbito-frontal e a amígdala. Gente, olha esses estudos, que forte. Mamãe, se você tiver ainda aquilo que a gente estava conversando, né? Então, um trabalho feito com... Não, ali, ó, dos macacos, gente.
ao isolar os macacos, eles davam comida, eles davam, né, mamadeira, leite, davam tudo, mas deixaram isolados no seu primeiro ano de vida, 1 ano de vida. Encontrou que eles se tornaram efetivamente autistas e perderam a sua capacidade de se relacionar com outros macacos. No primeiro ano, gente. Mais recentemente, isso foi em 2003, um trabalho feito com órfãos romenos mostrou que aqueles que foram impedidos de manter vínculos estreitos, afetuosos, com um adulto, sendo deixado em seus berços o dia todo, eram incapazes de estabelecer relacionamentos. Tinham um buraco negro virtual onde seu córtex órbito-frontal deveria estar. O estudo de 2001. Quando as relações sociais são negadas durante o período em que essa parte do cérebro está amadurecendo, que é até os 3 anos, há pouca esperança, quando as relações sociais são negadas, há pouca esperança de plena recuperação dessas habilidades sociais perdidas ou de desenvolvimento adequado dessa parte do cérebro. Mesmo depois de anos vivendo em famílias adotivas, aos 9 anos, essas crianças ainda tinham um córtex órbito-frontal menos ativo, bem como vias anormais entre o córtex órbito-frontal e a amígdala. Respondida a nossa pergunta, né, Bárbara? Um bebê não é capaz de desenvolver um córtex órbito-frontal sozinho. Ele depende das relações com outras pessoas que estão disponíveis e se elas estão ou não presentes quando mais importa. Um bebê não é capaz de desenvolver um córtex órbito-frontal sozinho. Ele depende das relações com outras pessoas que estão disponíveis e se elas estão ou não presentes quando mais importa. É difícil imaginar como um bebê poderia tornar-se uma pessoa social se viveu em condições de vida de isolamento social. O caso de Jenny, uma menina mantida em um quarto por seus pais na maior parte dos seus primeiros 13 anos de vida, mostrou o quanto é difícil se recuperar de um começo desses. Jenny provavelmente foi negligenciada desde que nasceu. Sua irmã mais velha foi deixada na garagem para que seus pais não tivessem que ouvi-la chorar. Ela morreu aos 2 meses de frio e negligência. Com 1 ano e 8 meses, Jenny foi mantida sozinha em um quarto dos fundos, amarrada a um penico. Ai, gente, que triste. Ela não podia se mover nem ver através da janela. Quando ela vocalizava suas necessidades, seu pai vinha do andar de baixo e batia nela com um bastão de madeira. Essa incrível privação continuou até seus 13 anos. A equipe de resgate detectou que ela era incontinente, tinha relações lentas, era incapaz de falar, tinha as habilidades motoras de uma criança de 2 anos, era obcecada por objetos e treinada pelo medo para suprimir toda a sua autoexpressão emocional. Ela não expressava mais suas emoções, gente. Quando sentia raiva, ela se auto-atacava, arranhando seu rosto, assoando o nariz e urinando. Ela ansiava por afeto, mas não havia estabelecido relações duradouras quando foi vista pela última vez aos 20 e tantos anos. Nossa, muito triste. Em determinado sentido, o bebê humano precisa ser convidado a participar da cultura humana. O primeiro passo no processo é viciar o bebê em interação social. Tornando-a altamente prazerosa. Gente, olha que lindo isso. A gente precisa oferecer muito prazer nas relações sociais. Muito prazer nas relações sociais. Em meu trabalho com mães, pais e bebês, isso se tornou uma espécie de referência. Se os pais encontram prazer em seu relacionamento com o bebê, então geralmente há pouco com o que se preocupar, mesmo se houver alguns problemas. Quando o relacionamento é dominado por interações agradáveis, os pais e o bebê estão, sem perceber, edificando o córtex pré-frontal da criança e desenvolvendo as suas capacidades de autorregulação e interações sociais complexas. A maior parte das famílias desfruta de seus bebês dessa maneira, mas o sistema mãe-bebê é dedicado e pode facilmente descarrilhar por uma falta de recursos interiores ou exteriores. Amanda, o que a gente estava falando. O estresse de baixo nível socioeconômico ou a falta de apoio emocional, progresso ou atual, podem interferir na capacidade da mãe de relaxar e prestar atenção em seu bebê. Felizmente, o relacionamento frequentemente pode ser colocado de volta nos trilhos com a ajuda certa, no momento certo. Sara, uma mãe com quem trabalhei, era uma profissional altamente bem-sucedida, que chegou até mim em um estado muito agitado e ansioso quando teve seu primeiro bebê.
Ela estava com muitas dificuldades para amamentar. Ela teve uma maternidade tardia e a queria desesperadamente, mas a tensão entre a mãe e o bebê era palpável. Nossa, gente, isso é muito comum, né? Esses dias eu fiz uma palestra numa empresa e a diretora da empresa falou: gente, pela primeira vez meu bebê nasceu, eu olhei para aquele serzinho e pensei, o que eu faço com isso? Eu sempre dei conta de tudo na empresa. Eu sempre dei conta de, né? De responder, de alcançar, de resultado, de, nossa, eu sou ótima, mas o que eu faço com isso agora? E aí cria toda essa tensão real, né? De não ter as respostas muitas vezes. Não, nenhuma vez a gente tem, né? O bebê tinha uma expressão monótona e maçante e virava o rosto para o outro lado quando sua mãe se aproximava. Sara ressentia tanto essa atitude do bebê que confessou que não conseguia passar por uma janela do andar de cima da casa sem ter pensamentos de jogá-lo por ela. No entanto, essa situação melhorou em questão de semanas. A mãe aprendeu a seguir o comando de seu filho e deixá-lo dizer a ela o que ele precisava. Logo ela começou a relaxar, o bebê começou a relaxar e rapidamente o mútuo feedback positivo aumentou até o ponto em que Sara veio até mim para que eu a visse com seu bebê, radiante de amor e adorando seu filho, enquanto a criança sorria de volta para ela. O prazer havia sido restaurado. As primeiras fontes de prazer são o olfato, o tato e a audição. Os bebês são capazes de reconhecer as vozes de seus pais desde o início e preferem-nas às de qualquer outra pessoa. Ser amorosamente segurado no colo é o maior estímulo para o desenvolvimento, maior até do que a própria amamentação. Gente, olha que lindo isso! Ser amorosamente segurado no colo é o maior estímulo para o desenvolvimento, maior até do que a própria amamentação. Ai, eu não consegui amamentar, meu Deus, eu preciso da mamadeira, não deu. Não tem problema, dê mamadeira no seu colo, com muito amor, com muito carinho, com muito contato, com muita conexão. No seu colo. O problema é que a maioria das vezes, quando a gente começa a dar mamadeira, qualquer um pode dar mamadeira, né? Ai, deixa eu dar uma mamadeira pra ele. Ah, então agora o pai dá mamadeira, agora a mãe dá mamadeira, agora a avó dá mamadeira, agora... Não quer dizer que eles não podem dar mamadeira, mas que a gente entenda que essa conexão mãe-bebê, normalmente a gente só se permite dar na amamentação. Por quê? Porque as outras horas a gente tem mil coisas pra fazer, pra ir. Ah, não, mas é que eu só que tenho que dar mamar, então tem que ser eu, né? Mas, mesmo com a mamadeira, a gente pode aproveitar esse momento pra ser o nosso momento, né? De estar ali, como se eu tivesse... Como se fosse o peito, tem que ser eu. Essa nutrição, o que vem pra dentro de mim, tá vindo da minha mãe, com o amor da minha mãe, dessa conexão visceral que existe, visceral mesmo, né? Que ela nasceu de nós completamente. Então, segurar amorosamente no colo é o maior estímulo para o desenvolvimento, maior até do que a própria amamentação. Não é por acaso que as imagens da Virgem com o menino Jesus se tornaram um ícone na cultura urbana. Nos braços da mãe ou do pai, onde está seguro e aquecido, os músculos podem relaxar e a respiração pode se aprofundar, conforme as tensões se dispersam pelo acariciar suave e o ninar calmo. Encontrou-se que a frequência cardíaca do bebê se sincroniza com a do pai ou da mãe. Se ele ou ela estiverem relaxados e em um estado coerente, assim também estará o seu bebê. Seu sistema nervoso autônomo, na verdade, se comunica com o sistema nervoso do bebê, acalmando-o por meio do toque. Isso é a autorregulação externa. O bebê ainda não tem autorregulação, ele precisa da autorregulação externa. Quando somos fisicamente aninhados, sabemos que estamos sendo apoiados por outros. Há um momento no filme Touching, de Ashley Montague, que transmite isso de modo comovente. O perturbado e distraído paciente de um hospital psiquiátrico, sendo entrevistado por um psiquiatra, parece muito mais capaz de focar no rosto do psiquiatra e de se envolver com ele quando o profissional segura sua mão para transmitir a sua preocupação com o paciente. Essas profundas satisfações do toque continuam fazendo parte da vida adulta, como quando pessoas enlutadas são confortadas por um abraço, quando parceiros comunicam quão em conexão estão entre si sexualmente, ou quando pessoas liberam as tensões de sua vida diária com uma massagem. Gente, que linda essa parte, né? Achei muito especial essa parte.
que tem falado do colo, né? E que tanto a sociedade moderna quer tirar as crianças do colo, quanto a sociedade moderna quer ensinar as crianças a ficarem no menos colo possível, o mais cedo possível, para desenvolver a sua autonomia, né? Gente, criança, o cérebro da criança quer ser cada vez mais autônomo, não se preocupem, eles serão. Por enquanto eles são pequenininhos, eles precisam de colo. E eles vão pular do seu colo. Eles vão falar, eu, sozinho. Não se preocupe, tá bom? Então, a gente não precisa ficar querendo fazer com que eles façam. Eles darão os sinais de que é a hora deles, né? A gente vai percebendo. Se a gente estiver conectado, então, mais fácil ainda. Conforme o mundo ganha foco, a visão desempenha um papel cada vez mais importante nos relacionamentos. O contato ocular não se torna a principal fonte de informação sobre os sentimentos e as intenções de outras pessoas. Os sentimentos são vistos no rosto. O contato ocular, então, se torna a principal fonte de informações sobre os sentimentos e as intenções de outras pessoas. Os sentimentos são vistos no rosto. Essa dependência do rosto pode ter evoluído da savana africana, onde ele era necessário para que nossos ancestrais primatas se comunicassem de modo silencioso para não alertar os predadores. Isso era feito somente por meios visuais, desenvolvendo um amplo repertório de movimentos faciais e linguagem corporal para transmitir as informações. Tem a citação de Turner do ano 2000. Certamente, a atenção aos rostos possui conexões físicas entre seres humanos, e isso é evidente mesmo em recém-nascidos. Na primeira infância, a criança humana precisa começar a usar as expressões faciais de sua mãe e seu pai como guias imediatos para o comportamento em seu ambiente particular. É seguro engatinhar além dessa porta? Será que o papai gosta dessa visita? Isso é conhecido como referência social, com a criança utilizando a comunicação visual a uma distância para verificar o que fazer e o que não fazer, o que sentir e o que não sentir, usando as expressões faciais do pai ou da mãe como sua fonte de informação. Tem uma citação. Contudo, de acordo com Alan Scory, olhar para os rostos desempenha um papel ainda mais poderoso na vida humana, e especialmente na infância. Esses olhares e sorrisos efetivamente ajudam o cérebro a crescer. Como isso funciona? Scory sugere que o estímulo mais vital ao crescimento de um cérebro social e emocionalmente inteligente seja um olhar positivo. Scory sugere que o estímulo mais vital ao crescimento de um cérebro social e emocionalmente inteligente seja um olhar positivo. Quando o bebê olha para sua mãe ou pai, ele lê que suas pupilas dilatadas estão informando que seu sistema nervoso simpático está excitado, e o pai ou a mãe estão experimentando uma agradável excitação. Em resposta, seu próprio sistema nervoso se torna excitado e sua frequência cardíaca prazerosamente sobe. Esses processos desencadeiam uma resposta bioquímica. Em primeiro lugar, o neuropeptídeo associado ao prazer, chamado beta-endorfina, é liberado na circulação, especificamente na região orbitofrontal do cérebro. Opioides endógenos ou caseiros, como a beta-endorfina, são conhecidos por ajudar os neurônios a crescer, por meio do controle da glicose e da insulina. Como opioides naturais, eles também nos fazem se sentir bem. Ao mesmo tempo, outro neurotransmissor chamado dopamina, gente, lembrem disso, dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina são os hormônios da felicidade, a gente precisa deles muito para se desenvolver e a gente busca isso o tempo todo, e as drogas ajudam a liberar isso, tá? Só pra gente fazer um link aqui. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo, outro neurotransmissor chamado dopamina é liberado pelo tronco cerebral, também indo até o córtex pré-frontal, o que também melhora a absorção da glicose, ajudando novos tecidos a crescerem no cérebro pré-frontal. Ou seja, gente, quanto mais colo, mais apego seguro, mais respostas positivas às suas necessidades, mais esse cérebro tem condição de se desenvolver em sua máxima potência. A dopamina provavelmente também leva a se sentir bem na medida em que produz um efeito energético e estimulante. Está envolvida na antecipação da recompensa. Assim, por essa técnica e via tortuosa, descobrimos que os laços amorosos da família acionam agentes bioquímicos prazerosos que efetivamente ajudam o cérebro social a crescer. O cérebro do bebê cresce bastante no primeiro ano de vida, mais do que dobra em peso. O metabolismo de glicose enormemente aumenta nos 2 primeiros anos de vida, desencadeado pelas respostas bioquímicas do bebê à sua mãe, facilita a expressão de genes.
Como grande parte das coisas relacionadas com o desenvolvimento humano, a expressão genética frequentemente depende das informações sociais para se manifestar. Lembra que a gente já falou disso algumas vezes nos nossos encontros da epigenética? Nós temos os genes, mas quais serão ativados depende das relações que a gente vai ter, da socialização. O hipocampo, o córtex temporal, o pré-frontal e o cingulado anterior são imaturos ao nascimento. O sucesso de seu crescimento e desenvolvimento genético depende da quantidade de boas experiências que o indivíduo tem. Múltiplas experiências positivas no início da vida produzem cérebros com mais conexões neuronais, cérebros com conexões mais abundantes. Temos todos os neurônios no nascimento e não precisamos que cresçam mais neurônios. Contudo, o que precisamos é conectá-los e fazê-los funcionar. Com mais conexões, há um melhor desempenho e uma maior capacidade de usar áreas específicas do cérebro. Gente, olha que lindo isso, né? É científico, gente. É científico. Em particular, entre os 6 e 12 meses, 6 meses a 1 ano, há uma explosão maciça dessas conexões sinápticas no córtex pré-frontal. Elas alcançam a sua maior densidade imediatamente quando o desenvolvimento da relação prazerosa entre pais e bebês é mais intenso e vínculos de apego estão sendo consolidados. Em surto de crescimento do córtex pré-frontal, esse surto de crescimento do córtex pré-frontal alcança um pico final no início da primeira infância, com 3 anos, quando a novidade de ser capaz de se mover independentemente cria euforia na criança e orgulho e alegria em seus pais. Na verdade, não é 3 anos, é ali, né? A primeira infância, a gente fala que é quando... isso, na verdade, são conceitos, assim, que se... A primeira infância é de 0 a 7 anos, né? A primeiríssima infância até os 3 anos. Na verdade, o bebê agora se tornou um ser social, com os primórdios de um cérebro social, mas é necessário mais do que o primeiro ano de vida para chegar a esse ponto. Próximo do final do primeiro ano de vida, a fase preparatória da infância chega ao fim. De alguma maneira, o bebê humano agora alcança o nível de desenvolvimento que outros animais alcançam dentro do útero, mas ocorrendo fora do útero. A construção do cérebro humano é mais aberta à influência social. Aí, a gente fala assim, mas olha, gente, vamos pensar, os mamíferos. O cachorrinho nasce, em pouco tempo a mãe já deixa ele sozinho ali para dormir, a mãe já deixa ele sozinho para aprender. O macaco, o tigre, não sei o que. Tá, mas vamos olhar o que tem de igual e diferente nesse cérebro, né? Em pouco tempo já tá andando. Os nossos filhos começam a andar perto de 1 ano. É quando essa parte cerebral da criança conseguir ir e voltar sozinha, desse filho conseguir ir e voltar sozinho, se locomover sozinho, ir atrás das suas necessidades, começa a se equiparar. Então a gente tem que perceber o que a gente pode equiparar ou não. Lógico que a gente compara muitas vezes com o cérebro do mamífero, aonde é equiparado. Aonde não é, não tem como equiparar para justificar a gente deixar a criança sozinha chorando no berço para ela dormir. A gente deixar a criança sozinha chorando para fortalecer o pulmão, para aprender que não é assim que me tem. A gente deixar a criança tendo uma explosão emocional ali no chão para aprender que não é assim, que ela precisa se comunicar com a gente. Ela não tem as partes do cérebro que aprendem isso ainda, né? Ela vai simplesmente aprender a sobreviver, a calar suas necessidades para nos ter. E aí, as crenças que a gente leva para o resto da vida, de abrir mão de nós mesmos e calar as nossas necessidades em busca de amor, né? Em busca de sentir-se amado, importante, assim por diante. Essa dependência humana estendida fora do útero possibilita que se desenvolva um vínculo social intenso entre o cuidador e a criança. Isso produz os agentes bioquímicos que facilitam um alto nível de conexões neurais e o crescimento do cérebro, que não será mais tão rápido novamente. No entanto, as conexões continuam sendo estabelecidas ao longo da vida. Nosso cérebro continua sendo plástico, tá, gente? A única coisa é que aquilo que a gente falou é uma explosão no primeiro ano de vida, né? No entanto, as conexões continuam sendo estabelecidas ao longo da vida. Uma demonstração disso foi a vista no cérebro de Einstein, mantido em conserva, que foi examinado há alguns anos por pesquisadores no Canadá. Eles compararam o cérebro de Einstein aos de outros homens que morreram em uma idade comparável e descobriram que o cérebro de Einstein era 15% mais amplo na área parietal do que os outros cérebros. A região parietal é a parte do cérebro envolvida no raciocínio matemático ou no pensamento visoespacial.
A mensagem aqui é: quanto mais você usa, mais se desenvolve. No entanto, se você não usa, você perde. A ausência de atividade tende a levar à atrofia dos neurônios, de modo análogo a músculos que atrofiam pelo desuso. Ufa, vamos parar por aqui hoje? Já são 10h22, né? E aí a gente tem aí mais algumas páginas sobre isso no capítulo 3. Muito legal, gente. Muita informação importantíssima, que fortalecem a teoria do apego seguro, que fortalecem a ideia da importância do afeto no desenvolvimento cerebral, do recém-nascido, de ficar no colo, de receber muito amor, de não ter que ser ensinado a fazer nada, a não ser estar ali, se conectando conosco, sendo atendido, recebendo amor, carinho, afeto, né, de conseguir ter suas necessidades atendidas. A gente não tem que ensinar um bebê a dormir, a gente precisa dar condições para que ele durma, ele vai nos dar as informações, a gente vai entendendo o nosso filho. Eu li que quando ele boceja tem que correr pro... Não, será que o seu filho bocejar é isso? Será que seu filho não tem outros sinais antes? Será que o jeito que ele mexe o corpinho antes já não é sinal de sono? Você vai saber do seu filho. Eu preciso estar bem para me conectar, para observar, para estar ali, né? Então, a licença maternidade, a ideia das mães poderem estar com seus bebês não é só sobre amamentação. Não é só sobre cuidados básicos, gente. É sobre entrega. O porpério é isso, é esse convite incrível. A mãe se sente mal. Por quê? Porque alguma coisa não tá bem. O que não tá bem? Será que sou eu? Será que é ele? Como que eu me conecto com isso? Será que é a minha infância, né? Que meu cérebro voltou a ter acesso a tudo isso quando eu me tornei mãe? Por quê? Porque meu filho tá tendo isso, tá me demonstrando isso, que eu também tive e eu não fui atendida. Como assim? É muita coisa, gente. É neurônios espelho, é conexão, é natureza maravilhosa, nos dando oportunidades incríveis, né? Eu estou amando ler isso tudo de novo com essa calma, né, de parar, pensar, porque assim, a minha vontade é ir devorando, igual eu fiz a primeira vez. Nossa, e tem isso, e tem aquilo, e tem não sei o quê. Calma, vamos lá, um pouquinho por semana, né, pra gente ir estudando. Tudo bem? Querem me dizer aí alguma coisa que chamou mais a atenção de vocês, ou como vocês saem daqui hoje, né, o que talvez foi mais interessante, como que vocês estão se sentindo nesses encontros, tem alguma sugestão, alguma ideia diferente pra gente fazer? Li muito rápido, hoje eu fui lendo pra mim, né? Pra mim ali, de certa forma, não gerou dúvida, então eu continuava, tava empolgada. Mas, por favor, né, me interrompa se precisar, se não entendi aquela parte. Você pode ler de novo, você pode explicar o que você entendeu. A Bárbara sai daqui determinada. Ai, que gostoso, né? Gostoso. E é isso, gente. Se a gente não deu esse colo, esse carinho, esse afeto até então, e meu filho já tem 4 anos, já tem 5 anos, dê agora, nunca é tarde. Meu filho já tem 13 anos, já tem 14, já tem 15, já tem 16, dê agora, nunca é tarde. Colo, afeto. A criança só vai se desarmar para poder dar o que ela tem de melhor, se ela se sente acolhida, amada. Mas, para quem já passou muito tempo, isso vai ser muito desafiante. Porque ele já registrou que ele precisa estar o tempo todo alerta. E que se de alguma forma esse amor tá vindo, pera aí que vai ter alguma coisa em troca. Né? Então, nunca é tarde. Vamos lá. Força, foco, fé. No afeto, no amor, na conexão, na entrega. E olhando pra gente também. Né? A gente pode ir se curando nesse caminho todo. Tudo bem? Vamos terminar então? Um beijo. Que bom que vocês estão aqui, fico bem feliz, né? Eu sei que nem todo mundo pode estar todas as terças, mas eu estarei, tá bom? Toda terça às 9h30 da manhã. Feliz por aprender cada vez mais, por cada dia um desafio para mudar. Nem fale, Gisele. Olha, eu vou te dizer que nossa geração tá abrindo uma mata fechada, né? Não vamos achar que a gente já vai conseguir chegar e mudar tudo, todos os caminhos dos nossos filhos. Não, a gente tá começando... A próxima vai um pouco mais, assim como foram com os nossos pais, né? A gente já saiu, a educação tá evoluindo, né? E vamos lá. Então, um beijo, gente, até mais. Obrigada por estarem aqui.